E agradecendo aqui a contribuição do nosso colega Eumano Ferrer por permitir, como orador inscrito, que a gente ouça o líder Pimentel e, em seguida, vamos ouvir o senador Eumano Ferrer como orador inscrito. Senhor presidente desta sessão, nosso companheiro Jorge Viana, senhores senadores e senhoras senadoras, a nossa presidenta Dilma, na parte da manhã desta quinta-feira, editou um decreto e fez um ato solene para divulgar e dar conhecimento sobre bem mais simples. O Simples, como todos nós sabemos, o Simples Nacional foi aprovado em 2006, através da Lei Complementar 123, e de lá para cá tem sido feita uma série de medidas, ora para facilitar a inclusão de pessoas no Simples, outro momento para reduzir a carga tributária. E agora essa agenda é voltada principalmente para a simplificação na criação da empresa, na modificação, na baixa da empresa e também criar toda uma estrutura envolvendo os 5.564 municípios, os 26 estados, o Distrito Federal e o Governo Federal, nesse grande esforço para trazer a criação de uma empresa no máximo de até 5 dias e a sua baixa em até 1 hora. Esse processo é possível porque ainda em 2014 o Congresso Nacional aprovou a Lei Complementar 147, foi implantado em dezembro de 2014 uma experiência aqui em Brasília, um projeto piloto. Nós tivemos êxito e, a partir de hoje, está sendo estendido para todo o território nacional. Portanto, aquele prazo que nós tínhamos, em torno de 150 dias, que era a prática até pouco tempo, está sendo reduzido para até 5 dias. E esta Lei Complementar 147 permitiu a legalização desse processo, unificando todos os procedimentos municipais, estaduais e nacional num único guichê. Pode ser no guichê municipal, no guichê estadual ou da Receita Federal, do Governo Federal, em que se procede todo esse processo. E como forma de testar essa experiência, iniciamos aqui em Brasília e, a partir de hoje, está indo para todo o território nacional. Portanto, essa iniciativa tem como objetivo tornar mais fácil a vida dos empreendedores do Brasil. E o Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo. Tornar mais rápido a criação, a modificação e a baixa da empresa, e isso tem um reflexo direto no custo de cada empresa. Beneficia milhares de empresários com esse procedimento. E tem a unanimidade do setor empreendedor do nosso Brasil, e o Congresso Nacional é parte fundamental na construção desses entendimentos e na alteração da legislação para que nós pudéssemos hoje estar chegando a esse estágio. Para ter uma ideia, no que diz respeito à facilitação da vida do cidadão, o número de documentos e cadastros para o cidadão aqui no Brasil e em alguns países é uma coisa muito diferenciada. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando você analisa todos os documentos da pessoa física e das pessoas jurídicas, chega no máximo a 6 documentos. Em Portugal, de onde nós somos, a nossa origem política e também de colonização, são 3 documentos. Aliás, o mercado comum europeu, de um modo geral, são 3 documentos para as pessoas físicas e pessoas jurídicas. No Chile, 3 documentos. No Brasil, são 20 documentos, para que o cidadão possa justificar a sua cidadania ou criar uma empresa. Se você vai para o número de procedimentos para abertura de empresas, nos Estados Unidos, são 6 procedimentos. No Chile, 7 procedimentos. No Brasil, 12 procedimentos. Estamos trazendo para um procedimento. E o número de dias para abertura de empresas em 2014, nos Estados Unidos, 4 dias. Em Portugal, 2 dias e meio. No Chile, 5 dias e meio. No Brasil, 102 dias.
Portanto, é uma disparidade muito grande. Esses 102 dias estão sendo trazidos a partir de hoje para 5 dias. E a tecnologia aqui utilizada é a mesma que eu tive a oportunidade de implantar quando fui ministro da Previdência Social em 2009, que a concessão do benefício, a partir dali, passou a ser de até meia hora. E antes de fazer essas alterações, nós tínhamos as chamadas fila da madrugada nas portas da Previdência brasileira, em que muitas vezes as pessoas chegavam por volta das 9 da noite, dormia na fila e justificava a sua distância para a porta da agência da Previdência a partir de tantos postos de luz. Às vezes dizia, estou a 15 postos, 10 postos de luz, chegava ali, recebia uma senha e era convidado para voltar entre 180 a 200 dias após dormir uma noite na fila. Esse mesmo contribuinte hoje liga para 135, marca dia e hora e o benefício é concedido em até meia hora. É simplesmente um respeito às pessoas e é isso o que nós passamos a fazer com o mundo empreendedor no Brasil a partir da Lei Complementar 147, aprovada em 2014, e a sua regulamentação hoje através de um decreto da senhora Presidenta da República e que passa a valer para todo o território nacional. Esse processo do Simples Nacional tem sido o principal instrumento de formalização e de facilitação dos empreendedores do Brasil. Para ter uma ideia, lá em 2006, quando nós aprovamos a Lei Complementar 123, criando o Simples Nacional, o Brasil tinha 2.830.000 micro e pequenas empresas que poderiam aderir e que fizeram adesão ao Simples Nacional. Em 2014, nós fomos para 9.510.000 micro e pequenas empresas e empreendedores individuais formalizados no Brasil. Nós tivemos um crescimento entre 2007 e 2014, nesses 7 anos, de 236% na formalização e na criação de novas empresas no Brasil. Neste setor, tivemos um crescimento médio anual de 19%. Crescimento chinês num setor da economia que é a grande responsável pela geração de empregos. Neste mundo, em 2009, nós criamos o empreendedor individual a partir de uma iniciativa do nosso presidente Lula, que tinha como objetivo dar cobertura previdenciária a boa parte da sociedade brasileira. Nós tínhamos ali em 2008, final de 2008, início de 2009, algo em torno de 39 milhões de pessoas contribuintes da Previdência Pública Brasileira. Nesse 2014, nós chegamos a 69 milhões de pessoas. Ou seja, quase 70 milhões de pessoas são hoje contribuintes da Previdência Social. Foi um crescimento nesse período de 30 milhões de novos contribuintes da Previdência Social brasileira. É por isso que a Previdência Pública Urbana passou a ser financeiramente superavitária e permitiu fazer a desoneração da folha para as empresas de lucro real e lucro presumido. E isso é fruto exatamente do Simples. O empreendedor individual, que até 2008 não existia no Brasil, se transformou no maior sistema de formalização no mundo. E vários países estão vindo ao Brasil analisar esta forma de formalizar, e nós fechamos 2014 com 4.650.000 empreendedores individuais nos 26 estados, no Distrito Federal, e não tem hoje um único município que não tenha empreendedores individuais e pessoas inscritas no Simples Nacional. No mundo do emprego e no mundo da formalização, nós tivemos, nos últimos 4 anos, um crescimento médio de 125% de novas empresas. Lá em 2011, nós formalizamos 234.000 micro e pequenas empresas e agora, em janeiro de 2015, só no mês de janeiro, após essas mudanças da Lei Complementar 147, que permitiu
o profissional liberal também se formalizar, nós tivemos um crescimento de 125%. Ou seja, em janeiro de 2015, 502 mil novos empreendedores se formalizaram no Simples Nacional. Isso é fruto exatamente do esforço de todo o Estado Nacional com o concurso do Congresso Nacional para que nós pudéssemos chegar a 9 milhões, quase 510 mil formalizados nesse janeiro de 2015. Se nós formos para o mundo da arrecadação, aonde municípios, estados e a União tiveram, nesse 2014, uma arrecadação decrescente, ou seja, negativa, comparando com 2013, no Simples foi exatamente o contrário. O Pacto Federativo, os 5.564 municípios, os 26 estados, o Distrito Federal e a União tiveram um crescimento real na arrecadação dos oito impostos, que aqui se trata, de 7,23% em valores líquidos, reais, e em valores nominais, 14,03%. Portanto, o crescimento na arrecadação no mundo do Simples Nacional é superior ao crescimento da arrecadação da China. Nós, volto a registrar, tivemos um crescimento na arrecadação de 14,03% em valores nominais e de 7,23% em valores reais. Já as empresas fora do Simples, a do lucro real e a do lucro presumido, tiveram uma diminuição em 2014, comparado com 2013, de 1,9% na sua arrecadação. Ou seja, nós fizemos um conjunto de desonerações tributárias para beneficiar as empresas do lucro real, do lucro presumido, algo em torno de 103 bilhões de reais, só em 2014, como forma de permitir que essas empresas não fizessem demissão e também pudessem continuar tendo um desempenho razoável. Fechado o ano fiscal, este setor fora do Simples, volto a registrar, do lucro real e do lucro presumido, teve um resultado negativo de 1,9%, enquanto que as empresas do Simples tiveram um crescimento de 14,03% em valor nominal e de 7,23% em valor real. O Simples é o que nós chamamos, é uma política tributária que nós dizemos que todos ganham. Ganham os municípios, ganham os estados, ganha o governo federal e ganha o mundo empreendedor. E desta forma, nós precisamos continuar aprimorando, simplificando, para que a nossa economia possa sair desta crise momentânea, e o caminho está testado. São as regras do Simples Nacional. Se nós pegarmos o período de 2011 a 2014, no mundo da geração de novos empregos, aqui são dados inquestionáveis, porque são feitos pelo empregador, através do CAGED e pelo CNPJ de cada empresa, de cada filial, trazendo mês a mês a quantidade de empregos novos, dos demitidos, dos mantidos, das licenças de saúde, das licenças acidentárias. É um grande banco de dados. Senhor presidente, nós tivemos 3.547.000 empregos a mais do que o que tinha em 2010, junto às empresas das micro e pequenas empresas. Enquanto que as empresas fora do Simples, que em 2014 receberam 103 bilhões de reais de redução na sua carga tributária, elas têm um saldo negativo de empregos, ou seja, elas têm hoje 263 mil empregos a menos do que o que tinha em dezembro de 2010. Ou seja, durante 4 anos, enquanto que a micro e a pequena empresa gerou mais de 3 milhões e meio de empregos a mais. E com tudo que isso representa no mundo da arrecadação. E a Previdência Social só se tornou financeiramente equilibrada após o Simples Nacional. Nós tivemos
forte incentivo, um saldo negativo de 263 mil empregos. E nós precisamos fazer um debate muito acurado no Congresso Nacional para que a gente possa compreender melhor esta realidade, para que nós possamos ajudar toda a nossa economia. Se nós formos para o que elas representam no aumento da tributação incidente sobre o faturamento, ou seja, as empresas do Simples, elas hoje representam uma arrecadação média de 11,6%. Essa é a carga tributária envolvendo o ISS municipal, o ICMS estadual e 6 impostos do governo federal. Mas quando elas saem do Simples para o lucro presumido, tem um salto de 54%. No lucro presumido, como todos nós sabemos, isso representa em média 17,9% sobre o faturamento. A gente fala em 34%, mas ali é muito. Você não está fazendo as compensações internas. A carga tributária efetiva é de 17,9%. Portanto, é um salto de 54%. E é por isso que as empresas do Simples, quando chega no teto, que hoje é 3.600, não quer sair do Simples. Resolve criar uma segunda empresa, uma terceira empresa. Só que essa forma de fazer encarece muito os custos, porque são sistemas de controle fiscal e tributário para cada uma delas. E é por isso que nós precisamos ter uma porta de saída do Simples para o lucro presumido. Nos próximos 10 dias, o nosso governo federal, a nossa presidenta Dilma, estará encaminhando ao Congresso Nacional um projeto de lei complementar para construir a saída do Simples e esse debate será feito por todos nós, quando nós puderemos aprofundar ainda mais esse conjunto de informações, para que possamos voltar a crescer, gerar emprego e novos negócios. E o Simples é a melhor experiência em que o Congresso Nacional, o nosso governo federal, com os governos estaduais e municipais, construíram nos últimos anos. E como eu fui presidente da Frente Parlamentar Mista do Congresso Nacional, no período em que se iniciava esse debate entre 2003 e 2004, resultando em 2006. E, em seguida, fui ministro da Previdência Social, quando implantamos e regulamentamos grande parte desses processos. Quero colaborar e ficar à disposição de cada um dos meus pares, para que nós possamos aprimorar o Simples Nacional e construir um mecanismo para que as empresas do lucro real e crescendo, gerando negócio e fortalecendo a nossa economia. Muito obrigado pela paciência e pela tolerância.